especial de lives diariamente, seu negócio em tempos de coronavírus. E hoje trazendo um assunto de extrema importância aí para a economia brasileira, que é o setor de agronegócio. Como os pequenos produtores estão enfrentando essa crise. E para falar desse assunto, trouxemos aqui 2 especialistas no assunto, José Carrilho, que é agrônomo e gestor estadual da cadeia do agronegócio do Sebrae. Boa tarde, Carrilho. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Flaviane. Boa tarde, meus amigos do agronegócio. É um prazer estar com vocês aqui. E para completar aí o nosso bate-papo, nós convidamos também do nosso escritório de Ribeirão Preto, Flaviane Araújo, também agrônoma e consultora de agronegócio. Obrigada, Flaviane. Obrigada, boa tarde, Marcele, boa tarde, Carrilho, e a todos os agricultores que nos assistem nesse momento. Eu já estou aqui entrando para ver as dúvidas de vocês. E segue aqui na nossa interação o consultor Marcelo Rondon, do nosso escritório de Bauru, também agrônomo, que vai nos ajudar a tirar todas as suas dúvidas, respondendo as perguntas aqui na interação. Ok? Vamos começar, todo mundo já está chegando aí bastante gente. Carrilho, eu queria que você falasse um pouquinho, muito se fala da importância do agronegócio para a economia brasileira e que o agro não para, porque é o que vai fornecer toda a alimentação, que talvez não seja impactado, mas a gente sabe que esse impacto é grande assim, nos pequenos produtores. Eu queria que você falasse um pouquinho de como eles estão reagindo a isso, qual é o tamanho desse impacto. Vamos lá, então, Marcele. Pessoal, a gente está atravessando uma crise sem precedentes, né? Nós não temos um histórico recente, uma crise tão forte. Existe uma incerteza do que vai acontecer, mas a gente tem visto por todos os lados que a cadeia do agronegócio, como um todo, não pode parar. O agronegócio é muito importante, é tão importante quanto os profissionais da saúde, né, que estão aí cuidando da nossa saúde diariamente. O agricultor é um cara que não pode parar também, não está parado, mas ele depende de uma cadeia para que esse produto chegue à mesa, né, a gente tem que ter muito profissionalismo. Um período difícil, mas que eu tenho certeza que com a união do setor, com a união de todos os elos da cadeia, a gente vai enfrentar essa crise de forma unida e forte. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu queria que a Flaviane, que está ali no atendimento, no dia a dia, né, dos produtores de pequenos negócios, falasse um pouquinho para a gente, Flaviane, como os pequenos produtores estão sentindo, qual é o setor aí do agronegócio que está sentindo primeiro? Fala um pouquinho como que está esse termômetro, por favor. Olha, Marcele, nós estamos aqui em contato direto com os produtores, né, fazendo atendimentos, consultorias diariamente, e o que a gente percebe é uma preocupação grande por parte do produtor na questão do abastecimento, né, o agronegócio não pode parar, as rotinas dentro de uma fazenda, elas continuam, a produção não para, mas o problema é a venda desses produtos. Então, de imediato, nessa primeira semana, a gente já percebe que o setor de hortifruti já sente uma queda nas vendas, porque a gente perdeu importantes canais de venda, como, por exemplo, restaurantes, bares, buffets, merendas escolares. Então, nós temos um público grande no Brasil de agricultores familiares que vendiam para as escolas, né, para as prefeituras. E esse canal, neste momento, as escolas estão fechadas e não estão pedindo. Então, é importante agora, né, os produtores encontrarem maneiras criativas e outras maneiras para que o produtor consiga vender esses produtos e não haja o desabastecimento. E você já tem percebido alguma dessas questões? Carrilho, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o produtor, né, ele está acostumado a cuidar da produção, né? Ele não tem essa preocupação de como que isso vai vender e chegar na casa do consumidor, né? Porque tem os distribuidores para isso. Como é que está esse momento? Então, Marcelo, exatamente. A gente precisa estar muito atento. A gente está passando por uma mudança, uma alteração no consumo. O consumo passa a ser em casa. Com o fechamento de restaurantes, com o fechamento de uma série de estabelecimentos, o consumidor e o trabalhador, muitos deles, os que podem, estão sendo recomendados a ficar em casa, portanto, trabalhando desde casa, a alimentação está sendo feita basicamente dentro de casa. E isso traz uma importância muito grande. Eu preciso fazer chegar esse alimento.
até as vendas, as saídas, as feiras livres estão fechadas, as saídas dos supermercados tem que, né, normalmente de forma controlada, eles estão pedindo para que vá uma pessoa somente fazer a compra, etc, etc. São hábitos de consumo mudando. Então é muito importante a gente estar preparado para atender esse consumidor da maneira que agora ele pode consumir, que é dentro de casa. E a gente já tem alguns exemplos de gente já se mexendo nisso, então fazer chegar cestas, por exemplo, né, cestas de alimentos, a gente dá opção para a pessoa comprar, os canais remotos, os canais online, seja WhatsApp, seja qual ele, né, o WhatsApp hoje está muito, muito útil para isso, a gente poder disponibilizar esse produto de uma forma segura, já que a gente sempre, o agricultor sempre foi muito zeloso com a produção, né? O produtor, ele manipula, ele mexe com alimento, então ele já, historicamente, ele tem cuidado e muito zelo nessa produção. Então agora é mais um capítulo de ele fazer essa produção chegar em casa. Uhum. Flaviane, você tem já percebido, pode compartilhar com a gente alguma boa prática que produtores estão fazendo aí, pelo menos na região que você atende? Sim, nós temos aqui em Ribeirão Preto grupos de agricultores familiares que já trabalham há algum tempo com essa modalidade de cestas, né, com um mix de produtos entregando nas residências. E o que eles notaram é que nessa semana houve um aumento de 100% nessa modalidade de cestas. E esses agricultores não estavam preparados para esse aumento, abrindo espaço aí para outros produtores que vendiam para restaurantes ou para as merendas escolares também se organizarem para acessar esse mercado, né? E lembrando que esse mercado ele é um pouco diferente do mercado institucional ou restaurantes, né? Então, o produtor, ele precisa mapear, ele precisa ter uma carteira de clientes que a gente muitas vezes não consegue de uma hora para outra, né? Uhum. Mas algumas parcerias estão já acontecendo, né? E os produtores estão se organizando para fazer essa logística e levar diretamente para as casas, para as residências. Você preparou alguns exemplos aí para a gente, né? Sim, a gente traz aqui, por exemplo, porque uma observação que a gente faz nesse momento, né, para os produtores, é que as pessoas estão consumindo em casa, como muito bem observado pelo Carrilho, mas muita gente está trabalhando em casa, né, como é o nosso caso aqui, né, Marcele? A gente está fazendo home office e muitas vezes não dá tempo da dona de casa, né, das pessoas ficarem muito tempo na cozinha processando esses alimentos. Então, o produtor, se ele puder entregar um alimento mais processado, mais pronto para o consumo, com certeza ele vai sair na frente. Né, que é o que a gente chama de kit sopa. Então, também, isso, tem as fotos aí, né? Então, já vai, muitas vezes, nesse caso aí, cenoura e abóbora, né? Então, muitas vezes as famílias são pequenas e aí não consome uma abóbora inteira. Então, o produtor partindo esse alimento e entregando ele mais pronto para o consumo, com certeza ele as pessoas vão gostar, né, dessa opção. E aí a gente tem também um outro exemplo aqui, que é o kit vinagrete, né, onde o tomate, a cebola e o cheiro verde, ele já vem cortado, já vem picado, e aí as pessoas ganham tempo, né, ganham tempo, geram menos lixo dentro da casa, menos resíduos, e o produtor também agrega valor ao produto, porque, sem dúvida, o preço, né, o valor praticado em um produto já processado, ele é maior do que um produto in natura. Marcelo, Carrilho e Flaviane, é uma opção o processamento em kits já fracionados e picados? O Ricardo está falando exatamente sobre isso aqui, o Ricardo Campos, se essa opção aí vale a pena para agregar valor, se compensa, né, a perda no volume, né, fazer isso, se compensa a perda no volume, como esses produtores que se organizaram nisso estão sentindo a adesão a esse tipo de produto, fornecer fracionado? Ricardo, olha, desculpa, Ricardo,
É muito boa a tua pergunta, porque a gente vem falando há muito tempo já sobre isso, né? Sobre agregação de valor ao produto. Não tenha dúvida. Faz uma, eu te peço uma reflexão. Você imagina a gente vendendo um feixe de mandioca no centro de São Paulo caindo terra para as costas? Não tem jeito, né? A gente vai vender essa mandioca, ela vai tem que estar lavada, descascada, cortada, provavelmente pré-cozida, ou seja, eu estou agregando valor ao produto. E cada vez mais o consumidor, independente de crise ou não, ele valoriza isso. A dona de casa, a chamada dona de casa, hoje trabalha fora também, muitas são arrimo de família, inclusive. Ou seja, quanto mais preparado, mais próximo do cozimento eu levar para essa pessoa, muito mais fácil dela consumir. Então, você não tenha dúvida que é uma solução muito bacana, viu? Ô, Flaviane, tem uma pergunta que a gente estava conversando antes de começar a live até sobre isso. Ulisses Fiorin, frutas exóticas está mais difícil de vender. O que você pode falar sobre isso? Exatamente. Os produtores de frutas, eles estão sentindo uma facilidade grande de vender as frutas cítricas nesse momento, né? E aí tem outras frutas, como por exemplo uva. Os produtores de uva estão com dificuldade de vender. Os produtores de atemoia, o Ulisses Fiorin é um produtor de atemoia, né, daqui da nossa região. Então, a dica que a gente dá é justamente buscar essas parcerias, porque o produtor de fruta, que às vezes produz apenas um tipo de uma monocultura, né, um tipo de fruta só, ele não consegue fazer essas vendas, mas tem outros produtores fazendo. Né? Então, é interessante buscar essas cooperativas que estão fazendo essas entregas em domicílios, lembrando que a gente precisa ter uma diversidade, né? Ter um mix aí de 8 a 10 produtos, precisa ter fruta nas cestas. Né, as pessoas querem consumir, e às vezes frutas exóticas, as pessoas, nem todo mundo conhece determinada fruta, né, então é interessante a gente preparar pequenas porções, levar amostras, né, uma outra opção também, agora, de imediato, é o pequeno produtor se atentar aos mercados locais, ao pequeno varejista que ainda está, né, que está podendo trabalhar normalmente, pequenos varejões em bairros, existe uma tendência e uma movimentação das pessoas buscarem esse pequeno comércio, né, e a gente não sabe até quando que o CEAGESP e o setor de transporte vai conseguir abastecer esse pequeno comércio, né, então é interessante o produtor levar a amostra, aproveitar. Muitos produtores estão perdendo a sua produção nessa semana, né? É o caso dos produtores de frutas exóticas. Então, aproveitem essa perda, façam amostras e levem nesses pequenos varejistas locais. Então, é uma opção e, de repente... Né? Levar uma degustação para que eles possam ver como é que você poderia entregar, né? Isso, e uma maneira de diversificar a venda. Então, o que a gente percebe é que esses produtores, eles vendem muitas vezes para um distribuidor, um atravessador, que leva para o Ceasa e depois distribui isso para o Brasil. Né? Então, de repente, nesse momento, é hora do produtor repensar. Será que não é hora da gente diversificar esses canais de venda? Porque, de repente, fechando um canal, a gente fica sem vender, né? E são produtos extremamente perecíveis. Então, é importante, sim, essa reflexão. Alguns ajustes logísticos deverão ser feitos nesse momento, né? Porque são entregas ponto a ponto, mas são importantes, sim, para o planejamento do produtor. Tem uma pergunta aqui da Alice, antes de fazer, eu quero dizer que aí no link tem um link para uma cartilha, vocês podem baixar esse conteúdo gratuito, tem essas dicas e mais algumas informações que os consultores prepararam para vocês, só baixar esse conteúdo. A Alice Andrade está perguntando, vê se o Carrilho você consegue ajudá-la, para quem nunca trabalhou com delivery de hortaliças, por onde começar? Alice, vamos lá, olha, o momento é para uma reflexão de todos os nossos ações anteriores, ou seja, primeiro eu preciso repensar o que eu consigo fazer sozinho. Pode ser que o delivery, ou seja, a entrega propriamente dita, não seja o seu forte. Talvez seja o momento de buscar parcerias, né, união com quem possa fazer essa entrega.
aumentar esse mix de produtos, ao estar unido com outros produtores, eu posso também aumentar o mix de produtos e, consequentemente, atender mais gente, atender uma clientela, né, mais diversificada. Então, início é se mostrar. As pessoas precisam te conhecer, precisam saber onde você está, precisam saber como te acessar, como fazer o pedido. Esse pedido, né, de delivery, de cestas, ele tem que ser esquematizado com opções para que você... aí entra mais uma vez a importância da união, de estar com parceiros, você ter uma diversidade grande para poder dar opção de consumo, né, a esse cliente. Então, verifique primeiro o que você é capaz de atender e atender sozinho. Provavelmente você se dê conta de que você vai precisar de parceiros. E aí eu acho que é o momento ideal. O momento de crise, ele sempre leva a gente para cima, porque ele leva a buscar, pela busca de soluções diferentes, né? Porque senão a gente continua fazendo sempre o mesmo que sempre fez e vai ter os mesmos resultados. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que pensar diferente. Primeiro ponto, então, reafirmando. Veja o que você é capaz de fazer sozinho. Você vai perceber que você tem algumas carências, provavelmente, seja no processo produtivo, seja na diversidade, seja na entrega, e busca parceiros para atender isso, e juntos vocês atendem o cliente. Viviane aqui está comentando, Viviane Bordão, quem ganhar consumidor direto agora não perde mais. Como consumidora, posso afirmar que adoramos produtos já preparados, mesmo pagando um pouco mais. Eu vou pedir para eu colocar aqui as imagens de como que os empreendedores, produtores já estão se organizando aí para ofertar esses produtos, né? Já fazendo algumas ações de comunicação. E queria que vocês falassem um pouquinho, Flaviana e Carly, como é esse processo de começar a se comunicar com o consumidor final, né? Porque ninguém estava preparado para isso. A gente tem, assim, algumas boas práticas e algumas dicas importantes nesse período, que são alguns brindes, né? Então, por exemplo, eu recebi a minha cesta de produtos orgânicos ontem e veio um massinho pequeno de capim-cidreira, né? Então, nesse período em que as pessoas estão em casa, muita gente ansioso, preocupados, né, com a disseminação do vírus, preocupados com a economia, né? Eu até vou mostrar aqui para você, olha só, capim-cidreira, que a gente sabe que acalma e tem todas as propriedades. Então, de repente, é o momento, né, do produtor colocar algumas amostras, né? Eu recebi também aqui, olha só, um massinho de tomilho, que é um tempero, porque a gente tem um produtor que é um produtor de temperos, temos um produtor de temperos que vendia para buffet, né? E o buffet não está pedindo, não está trabalhando nesse momento. Então, esse grupo de produtores fez parceria com o produtor de temperos, elas não plantavam, né? E agora estão mandando amostra de temperos diferentes, com receitas, com dicas, com informações nutricionais sobre esses produtos, né? Então, é uma opção também. E depois que tudo isso passar, com certeza esse cliente vai estar encantado, vai gostar, né? Vai se lembrar disso, desses brindes que ele recebeu agora. Carlílio, eu queria falar um pouquinho, nós falamos bastante aí do pessoal de hortaliças, né? Vocês também estão dizendo que os produtores de flores também estão sendo impactados diretamente, mas aí para quem tem uma pequena propriedade, cuja produção seja de leite, né? Propriedade de gado, cuja produção seja de leite, de café, você acha que eles vão ser muito impactados? De que forma? Como que a gente pode orientar? Pessoal, o leite tem a característica própria da cadeia, que quem conhece sabe como é, né? A vaca bota leite todo dia. A gente não tem como ordenhar a vaca, olha, estamos em tempo de crise, não vamos ordenhar a vaca hoje. Não tem essa, né? A vaca, ela dá leite todo dia, eu tenho que ordenhar todo dia, então a produção é constante. O que é que nós temos que fazer nesse momento? Ver a nossa capacidade de armazenamento, e sempre, aproveitando nessa mesma linha do que a Flaviana já falou, buscar novos canais de comercialização, que sejam laticínios regionais. Existe uma tendência muito grande à regionalização de tudo. Então, se eu tenho um pequeno laticínio local que consiga fazer transformação desse meu leite em queijo, em iogurte, etc., para dar longevidade ao produto, né, porque o leite é extremamente perecível, então é uma saída importante. Quando a gente fala de cadeias como o café, por exemplo, que tem um período de estocagem muito maior, muito mais fácil,
digamos, menos perecível, tem um tempo de prateleira maior, as influências momentâneas são menores, né? A gente tem muito mais preocupação. Você citou a cadeia da flor. Imagina com a parada de eventos, com a parada de casamentos, com a parada de todos os eventos públicos, né? Onde a floricultura era muito utilizada, a gente tem uma queda muito brusca e muito instantânea. Mas a gente não pode perder de vista uma coisa: essa crise é passageira. É um momento muito bom para a gente buscar novos clientes, novos parceiros, né, novos fornecedores até. Repensar um pouco o negócio. O Sebrae tem tradição de falar muito em planejamento, e a gente fala constantemente em planejamento. É um momento de rever custos ao extremo, ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado com meus custos. O que significa isso? Onde é que eu vou baixar custo agora? Onde é que eu vou mexer em custo agora? Onde meu cliente percebe menos, ou seja, eu vou continuar gastando onde o meu cliente tem agradecido, tem reconhecido. Onde ele não presta atenção nisso, não é o momento, não enxerga valor agora, é o momento de eu economizar e não, portanto, não gastar com isso. Então, o planejamento, a busca nessa parada, volto a dizer, a parada é instantânea, momentânea, não é uma coisa que vai durar para sempre. A crise vai passar e a gente vai continuar tendo que procurar mercado. Os clientes que a gente, como a pessoa que estava assistindo, não me lembro o nome dela, comentou agora mesmo, ela vai fidelizar. A tendência é fidelizar, porque ela atendeu num momento de necessidade. Agora é o momento de fidelizar clientes. Aproveitando, lembrando, pessoal, podem continuar fazendo suas perguntas, aqui a gente vai seguir nas respostas, tem a cartilha, o link já está na cartilha, vou pedir para colocar, vamos colocar também aqui um QR Code, que é um código para direcionar vocês direto para os cursos do Sebrae. O Sebrae tem vários cursos à distância, né, online, gratuitos, para que você possa aproveitar esse tempo agora de baixa de produção aí, de organizar a empresa aí, o seu agronegócio, estudando, se planejando. Então, nós vamos colocar o link aí daqui a pouco, vocês apontem a câmera e esse link vai direcionar direto para o site do Sebrae, para você possa conhecer que tipo de cursos que tem à disposição para isso. Tem aqui o Marcele, rapidinho, só aproveitando essa deixa, realmente nós estamos tem disponibilizado no nosso site muitos cursos à distância, muita coisa mesmo, então vale a pena dar uma checada e reforçar também que nós temos uma parceria muito forte com a FAESP Senar, então os sindicatos rurais estão de prontidão também, tem cursos a oferecer também, eles estão com um outro dispositivo EAD também funcionando, então reforçando essa parceria, o Sebrae trabalha muito em parceria com eles, né? Então, reforçar que também está à disposição os cursos do Senar, tá bom? Ótimo, aqui tem vários comentários, o Luiz Adriano Alves Pinto está dizendo que a Quinta da Boa Vista Orgânicos já tem realizado entregas de orgânicos em São Carlos, e a Coaf Araras também faz entregas de frutos, legumes e derivados do mel em Araras. O Paulo Jorge Mendes Leitão, do Sebrae de Ceará, está nos assistindo, dando parabéns pela live. Tem muita gente aqui participando. Enquanto a gente não acha aí o link para o curso GAD, Flaviane, a gente estava falando de usar esse tempo também para dar uma organizada ali na produção, né? Você tinha comentado a questão do quartinho, o que você pode dar de dica? Exatamente. A gente percebe que, assim, em momentos como esse, né, em momentos de turbulência, que a gente tem que realmente apertar os cintos, nós percebemos que aquele produtor mais organizado, né, que tem a sua propriedade organizada, que sabe, que conhece os seus custos de produção, que consegue honrar os seus compromissos, pagar o seu financiamento e também ter um lucro, esse produtor ele sente menos em momentos de crise, né? Isso é válido para todos os setores. Então, de repente, é um momento, sim, de olhar para dentro da propriedade e fazer uma organização. Né, organização dos recursos, da utilização dos recursos naturais, da utilização da água, da utilização dos insumos, né, ver se realmente o produtor precisa usar toda aquela quantidade de adubos, ver o que está parado, o que não está sendo utilizado, fazer uma higienização também, né, de repente, do quartinho de defensivos, e é um momento, sim, né, de olhar para dentro, fazer um bom planejamento,
se mudarem os canais de distribuição, um bom planejamento de produção, rever esse planejamento, né? Então, o produtor de hortaliça, por exemplo, que plantava um canteiro a cada 15 dias, talvez agora ele tenha que rever isso, plantar meio canteiro por semana, né? Então, essa reprogramação na produção vai ter que acontecer, certamente. Deixa eu pegar aqui. Ainda no capítulo de custos, gente, não vamos esquecer de uma compra coletiva, uma compra conjunta, é uma ferramenta sempre que pode estar sempre disponível, né? É uma ação que sempre nos leva à economia. Não esqueçam disso. Lembrem-se sempre das parcerias. Eu friso muito isso porque é muito importante. O José Paulo Abanês está comentando aqui que o momento de rever processos, buscar novas formas de atrair e manter os clientes, planejamento muito necessário, o empresário vai valorizar isso, né? É uma hora de se organizar dessa forma. E eu queria aproveitar e dizer para vocês que o Sebrae, os pontos físicos, né, estão fechados, mas nós temos um exército aí de consultores disponíveis online. Vou pedir para botar aí na tela o link do QR Code para que vocês já consigam acessar e ter acesso ao EAD, né, os cursos disponíveis, mas também é possível agendar uma consultoria online, por telefone, aqui para a internet. Olha, o código já está aí, acho que já dá para todo mundo ver. É só posicionar a sua câmera direto para o QR Code aí, com esse código, e ele já vai direcionar direto para o site do Sebrae, onde tem esses cursos. Mas você pode ligar também para o 0800 570 0800 e agendar e bater um papo com um consultor tipo esse que a gente está tendo aqui com a Flaviane e com o Carrilho, né? Vocês seguem nesse atendimento para que o empresário possa falar especificamente do problema que ele está tendo ali. Você pode explicar um pouquinho, Flaviane, como funciona essa consultoria online? Olha, os canais de atendimento são através do telefone, de Skype, né? O produtor, a gente sabe que o produtor ele está conectado, né? Então, a internet ela chega no campo e o produtor ele consegue, a gente consegue sim atender, né? Fazer consultoria à distância. Uma outra coisa que a gente tem feito muito nesse momento é fazer uma análise profunda, assim, bem detalhada da fertilidade do solo. Isso a gente tem feito com bastante frequência. Os produtores encaminham para a gente a sua análise de solo e a gente verifica, né, a relação de nutrientes que existem e dá várias dicas em termos de utilização melhor dos insumos, pensando aí na sustentabilidade, numa agricultura mais natural, mais barata e mais saudável, né, já que o momento agora é da gente pensar na saúde, a gente tem que pensar também na saúde do solo, na saúde das plantas, né, para que realmente a gente tenha produtos de qualidade e consiga manter as famílias abastecidas com produtos bons, né? O Ulisses está comentando aqui, cooperativa de produtores seria bom nessa hora? Fala um pouquinho sobre isso, Carrilho. Olha, gente, eu sou suspeito para falar disso, eu sou um entusiasta do cooperativismo, sabe? Eu acho que as dores são menores se estamos juntos. Chorar no ombro amigo é sempre mais reconfortante. Então, a cooperativa é um ótimo sistema de aproximação das pessoas. É claro que, mas vocês vão dizer, mas existem cooperativas que funcionam, outras que não dão, como tudo na vida, tem os casos positivos e os negativos, mas se a gente pesar na média, estar acompanhado sempre é mais fácil. Até para as compras, né? Aquilo que eu falei das compras coletivas para baixar custo no momento de crise é muito importante. Sem dúvida, é uma grande solução. Esse associativismo, esse cooperativismo tem facilitado a vida dos produtores? Você tem algum caso aí para contar, alguma boa prática de como essa questão do associativismo tem ajudado aí? Sim, nós temos vários exemplos de cooperativas que deram certo, né? Lembrando que grande parte dos agricultores no Brasil são pequenos, são micro e pequenos, né? 80% dos agricultores brasileiros são familiares. Eles que abastecem, inclusive, o mercado interno, né, com alimentos. Então, essa união, essa parceria, ela é muito importante, desde que o grupo, a cooperativa, ela tem um foco, né, ela tem um objetivo, os produtores, ao se unirem, eles têm exatamente saber, ter um planejamento estratégico para saber onde quer chegar,
né? Por que aquela cooperativa existe? Qual é o foco? Existem associações que se formam para representar um grupo perante os órgãos governamentais, por exemplo. Existem grupos que se formam para fazer compra conjunta, para fazer comércio, para fazer uma marca, criar uma marca em conjunto, né? Então, é importante cada produtor entender qual é o foco daquele grupo, qual é o objetivo, e cada um contribuir da sua maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Carrilho, né? A gente incentiva, mas é importante, sim, ter esse planejamento em conjunto. Tem uma Só para não perder essa deixa, Marcele, desculpa te interromper, mas assim, essa fala da Flaviana é muito importante até no fortalecimento da marca. Como é importante estar atrás de uma marca, né? Então, a cooperativa ou a junção de pessoas, as parcerias, elas facilitam essa divulgação, porque senão a gente é um mais. Só mais um, vamos dizer assim, né? Quando a gente está unido, essa grandeza é muito mais fácil de ser vista. Então, a marca, estar atrás de uma marca, detrás de uma marca de uma cooperativa é muito importante sempre. Muito legal essa dica, Carrilho. O Pablo Queiroz está dizendo: Sebrae Paraíba assistindo, orientando os produtores da Feira de Alimentos Orgânicos no Shopping Sebrae. Obrigada aí pela audiência, Sebrae Paraíba. Tem uma pergunta aqui do Fattori. Muitas pessoas estão fazendo estoque, e quanto ao repasse dos preços absurdos que já estão fazendo, o que fazer? Acho que é importante uma dica com relação a aumentar o preço nessa hora, né, Carrilho? Então, gente, eu enxergo como uma hora para buscar oportunidades, não para ser oportunista, né? O aumento de preço, eu peço uma reflexão. É claro que todo mundo quer ganhar, todo mundo enxerga uma oportunidade, nossa, posso, mas também esse abuso, se é que é um abuso, pode ser enxergado de outra maneira. E quando isso passar, o sujeito ser mal interpretado. Pô, no momento de dificuldade, ele subiu o preço, etc. É claro que o consumidor não esquece. E é claro que pode ser que a gente seja obrigado a subir preços num determinado momento, porque talvez os insumos estejam mais difíceis e mais caros também, mas sempre que eu fizer uma subida de preço, seja acompanhado de uma explicação ao cliente, tá? Que o cliente receba essa explicação de o porquê aquele preço foi alterado. Então, isso é bem visto, né? Todos nós somos produtores, muitos somos produtores e todos somos clientes. Todo cliente gosta de ser bem tratado, ninguém gosta de ser enganado ou tomado por bobo, não é isso? É verdade. Flaviane, eu estava comentando também com relação ao pessoal aí de orgânicos que está se organizando com as cestas, que é um momento também que você está indo direto, né, a sua marca indo direto na casa do cliente, sem um atravessador aí, que é um momento também de encantar esse cliente, né, com brindes, né, que você tinha falado, ou mandar um papelzinho com uma receita, né? O que você já tem visto aí de boa prática que você pode compartilhar? Isso, além desses brindes, para incentivar o consumo de alguns produtos diferentes que a gente não encontra no supermercado. Então, por exemplo, alguns produtos que a gente sabe que tem em todas as propriedades, né? Como a cambuquira, por exemplo, que são as folhas da abóbora. Né, são flores e folhas comestíveis que têm um alto valor biológico, um alto valor nutricional, né? E muitas vezes a dona de casa, as pessoas não conhecem. Então, é momento, sim, de enviar esses produtos, né? Ora pronobis, a gente está agora na quaresma, né? E muita gente não está comendo carne. E nós temos algumas punks, que a gente chama, que são plantas alimentícias não convencionais nas propriedades e que têm alto valor proteico e que podem substituir a carne. Então, alguns produtos podem ser encaminhados junto com informação, né? Então, enviar, de repente, qual é a contribuição daquele produto, dicas com modos de preparo, com receitas, né? E aí as pessoas podem realmente passar a consumir aquele produto. Outra dica que a gente dá é com relação ao horário de entrega, né? Então, assim, combinou um horário com a cliente, tenta cumprir aquele horário. Agora não tem mais desculpa, não temos trânsito nas ruas, né? Então, realmente, isso é uma coisa que faz diferença.
né? Às vezes, não importa o dia da semana que você vai entregar, né? Segunda-feira, quinta, sexta, mas as pessoas normalmente esperam aquela cesta de produtos para o almoço. Então, não adianta entregar depois do almoço. Então, são detalhes simples que muitas vezes o consumidor sente, né? As pessoas são muito sensíveis a esse detalhe. Na hora de encaminhar a lista de produtos, da oferta de produtos, tentem organizar essa lista por grupos alimentícios, né? Então, a gente tem folhas que são consumidas cruas, por exemplo, as alfaces, a rúcula, o agrião. Depois a gente tem as folhas que são consumidas refogadas, como a couve, o espinafre, a escarola. Depois os legumes, depois as frutas. E aí tem o que a gente chama de extras, né? Uma galinha caipira, ovos, doces, produtos mais processados, artesanato também pode ser ofertado nesse momento. Então, a gente tem aí uma série de dicas, né? Com relação à forma de pagamento também, o produtor tem que se atentar a isso. Se o produtor, isso mais longe, né? Agora, tudo online aí, sem esse contato, né? Então, se o produtor não consegue fazer tudo isso sozinho, existem aplicativos gratuitos que fazem esse tipo de aproximação entre o produtor e o consumidor. Existem empresas que fazem entrega, né? Então, o produtor pode terceirizar a entrega, ele não precisa, até porque a gente precisa de um veículo adequado para fazer esse produto chegar fresco até a mesa do consumidor, né? Então, tem empresas especializadas em fazer entregas, né, com veículos refrigerados, veículos adequados para isso. O produtor tem que buscar esse tipo de parceria e não se preocupar muitas vezes em fazer tudo, fazer todo o processo. É possível terceirizar. E essa taxa de entrega, né, que tem que ser composta no preço, ela pode ser repassada para o cliente ou, neste momento, pode ser, tem alguns grupos que estão fazendo meio a meio, né? Então, o produtor paga metade dessa taxa, o cliente outra metade. Então, existem várias maneiras criativas, né, desse produto chegar até o consumidor final de uma maneira segura, com qualidade, que é o que a gente precisa nesse momento. E a famosa receita da vovó pode ajudar também. O estímulo ao consumo através de saber como preparar esses alimentos é importante, gente. Resgata isso que é uma dica bacana também. Buscar na internet receitas, né, fotos. A gente tem algumas clientes que enviam fotos dos pratos, né, fotos da salada pronta, dando dicas, dando sugestões de como preparar os produtos. Essas práticas realmente estimulam o consumo. O nosso consultor aqui, Marcelo Rondon, está dando uma informação aqui. Alguns produtores estão plantando culturas de maior ciclo, apostando na retomada após a quarentena, por exemplo. Tomate, abóbora, beterraba, cenoura, couve-flor, culturas que demoram mais para iniciar a colheita. Essa é uma boa dica. Gente, esse planejamento de safra, ele é sempre importante, né? O planejamento de produção. O Sebrae, inclusive, tem ferramenta específica para isso, para programação, para, né, organizar essa produção. Ele pode explicar para eles qual que é a ferramenta? Qual que é a ferramenta? Chama-se Produza Fácil. É uma ferramenta específica para organizar a produção, o planejamento de produção. O que é importante nesse momento? Esse é um risco, né? A gente apostar em culturas de um ciclo produtivo mais longo é uma aposta. Como eu falei ao princípio, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente, mas eu não tenho dúvida que é uma boa solução também. A gente tem que ter as duas, o ideal é apostar nas duas coisas, né? No ciclo curto e no ciclo longo, para a gente ter as duas opções. A Marília dando uma sugestão, a Marília Oliveira, é interessante, queria ver o que vocês acham. Quando recebo a minha cesta em casa de produtos orgânicos, 1 ou 2 dias antes, o proprietário me manda as características nutricionais, receitas, ele vende outros produtos de outros parceiros, enfim, tem algo a mais sempre. Daria para fazer um cartão fidelidade, do tipo, na compra de 10 cestas, você ganha mais uma? Acha interessante isso? Sim, a gente tem casos de grupos aqui de produtores que trabalham com assinaturas mensais também, né? Essa é uma opção, porque tem duas modalidades, né? Na verdade, tem aquela que o consumidor escolhe os itens que ele deseja e as quantidades.
principalmente famílias pequenas, né? Tem gente que pede meio quilo, meio maço, meia, como eu pedi aqui, meia acelga, né? Porque às vezes um produto só é muito grande, né? O produtor, ele tem essa tendência de encaminhar maços grandes, né? A questão da fartura, né? Isso é, sim, válido, mas as pessoas não gostam de desperdiçar produtos, né? Então, se a gente não consome, a gente tende a pedir porções menores, né? Então, tem essa modalidade da cesta pronta, cesta padrão, que o consumidor recebe aqueles itens sem escolher. E tem também aquela opção que a gente pode escolher tanto os itens quanto as quantidades, né? E aí é importante o produtor conhecer, mapear bem esses clientes e ver qual é a preferência da sua região, né? Do bairro, do condomínio, do prédio, conversar com esses clientes. Uma outra dica importante que a gente fala é que ao encaminhar a lista com a oferta de produtos, o produtor normalmente ele põe um prazo para as pessoas responderem, fazendo o seu pedido, e não olha mais o celular, né? Olha só depois. Só que nesse meio tempo surgem muitas dúvidas, muitas perguntas dos consumidores, lembrando que eles não são da roça, né? Então eles não conhecem muitas coisas. Então ele quer saber se a fruta está madura, que jeito que vai chegar, qual é o tamanho do cacho de banana, por exemplo, né? Qual é o tipo de abóbora que o produtor ofereceu. Muitas vezes pede foto para saber, né? Então, as pessoas que gostam de cozinhar interagem bastante, perguntam muito. Então, o produtor ele tem que estar ligado, tem que estar, sim, conectado sempre e levando informações rápidas para esse cliente, para não perder a venda. Pessoal, é um novo desafio. Eu tô com a oportunidade de me aproximar do cliente, do verdadeiro consumidor. Muitas vezes eu levava minha produção para a cooperativa direto, levava para as próprias SAGESP, algum intermediário. Hoje não. Hoje eu tenho essa oportunidade de conversar. Porque como ele está em casa, está querendo que essa nossa produção chegue na casa dele, eu estou tendo essa oportunidade de ouvir exatamente o que ele quer, como ele quer, na quantidade que ele quer, da maneira que ele quer, na embalagem que ele quer. É uma oportunidade. Vamos enxergar isso como uma oportunidade também. A Helena Carolina está comentando, Ora Pronobis, Serralha, Cambuquira, Caruru, produtos e consumidores devem conhecê-los nesse momento delicado, onde podemos aumentar nossa imunidade e resistência, né? Dá para fazer esse apelo da saúde, né? Porque é por isso que nós estamos isolados, inclusive. Né? Dá. E se a gente depender do consumidor por iniciativa própria, consumir esses produtos diferentes, isso não vai acontecer. Né, vai realmente de uma característica criativa, inovadora dos produtores, por parte deles, para levar essas informações, levar esses produtos. E uma maneira inicial de levar seriam as amostras, fazer pequenos maços desses produtos com informação, com orientações sobre preparo, né? E aí, dessa maneira, incentivar o consumo desses produtos. Mas, com certeza, né, o Carrilho é engenheiro agrônomo também, e tem vários produtos que, quando a gente estudou na faculdade, eram considerados plantas daninhas, que a gente estudava muito o controle, né, desses produtos. Hoje eles têm comércio, que é o exemplo do caruru, da beldroega, né? Então, esses produtos, existem pesquisas, né, que descobriram que eles têm um alto valor nutricional, alto valor biológico. E hoje a gente tem um nicho importante aí de mercado, que são os consumidores veganos, pessoas que não consomem carne, nem derivados de animais. Esse é um mercado muito bom explorado, que os produtores podem acessar através desse tipo de produto, né? Eu vou pedir aqui para colocar o nosso 0800, para quem quiser ir agendar sua consultoria e bater um papo aí mais específico sobre a sua produção com os nossos consultores. Em todo o Brasil, os consultores do Sebrae seguem em plantão para fazer o atendimento digital, online, por telefone, por uma conversa de Skype, como essa que a gente está fazendo aqui pela internet, e que já estamos caminhando aqui para o final. A Sebrae Sebrae Maranhão também participando aqui com a gente. Vou pedir também vamos colocar aqui o QR Code que vai direto para os nossos cursos à distância, né, para a página. Vocês podem só aproximar, abre a câmera do celular, aproxima para esse código, esse quadradinho aí, que já vai te encaminhar um link
acessa, você já está direto na página para visitar todos os cursos de ensino à distância gratuitos que o Sebrae está disponibilizando nesse momento para todo mundo. Eu queria, Flaviane, aproveitar, já estamos indo para o final dessa live, se fizesse as considerações finais, Carrilho, quais são as dicas que você queria deixar aí para os produtores? Gente, primeiro, obrigado pela atenção. Eu quero reforçar que a gente tem a garantia das autoridades, né? A garantia de abastecimento. Nós temos, a princípio, toda a cadeia funcionando, com algumas intercorrências, mas a cadeia inteira funcionando. Nós temos os 13 CEAGESPs do estado de São Paulo funcionando, 13 CEASAs, né? Todos eles com medidas extremadas de higiene e saúde, então isso é muito importante relembrar. E fora isso, contem conosco, contem com o Sebrae, nós temos uma equipe, até na figura do nosso presidente, o Dr. Tirso Meirelles, que é um homem do campo, né? Contem conosco, nossa diretoria, nossos técnicos, nós estamos à disposição de vocês. Essa crise é uma coisa momentânea, né? Reforçando isso, essa crise passa, nós estaremos, muitos setores vão sentir demais essa crise, só que se faltar alimento, eles vão sofrer ainda mais. Então, o nosso papel é de fundamental importância. A turbulência vai passar e a gente vai sair mais forte dela. Fora isso, gente, muito obrigado, cuidem de você, cuidem das suas famílias e cuidem dos seus negócios, viu? Muito obrigado. Conversar aqui que o sonho de todo produtor é vender a sua produção, né? Vender de forma justa, com segurança, com qualidade, mas também as pessoas da cidade, os compradores também precisam encontrar um bom fornecedor, um bom produtor. Então, realmente é uma questão de parceria, né? A sociedade hoje está precisando do agro, como sempre, né? E nós somos o setor que mais inova no Brasil. E agora não pode ser diferente, né? A gente tem que, sim, juntos, né? O produtor, junto com o Sebrae e com as outras entidades, encontrar soluções inovadoras para que esses produtos cheguem com segurança, com qualidade, para não haver o desabastecimento. Mas os produtores, eles também precisam de um olhar por parte dos governantes, para a gente não sentir tanto. É claro que em toda a turbulência a gente vai sentir, né? Mas o importante é a gente sentir menos, estar mais preparado para esse momento que é importante da economia. Tem outro momento também importante, Flaviane, da gente lembrar, que já é uma prática internacional, aí a gente tem visto muito, né, Carrilho, nas missões internacionais que o Sebrae faz, que é esse momento de todo mundo estar atento a comprar do local onde vive, né? Você saber que você está comprando um leite ali da sua região, que você está consumindo uma hortaliça produzida a poucos quilômetros ali da sua casa. Então, deixar essa informação também, claro, do produto local, né? Faz sentido, né? Na hora de chamar a atenção do cliente, né? Muito bem lembrado, Marcelo. Marcelo, muito bem lembrado. Olha, a gente tem participado de alguns eventos internacionais e é uma tendência mundial o consumo próximo ao processo produtivo. Então, eles valorizam muito no mundo todo, e a gente está começando a aprender isso também, que consumir do vizinho, consumir do local, consumir, gerar renda no local, é bom para todo mundo. Então, é uma moda saudável que eu acho que está pegando no Brasil. E aí, no dia a dia, você já está percebendo isso, né, Flaviana? Todo mundo indicando que aquele produto é da região X, né? Sim, esse é o momento, né? Esse é o momento da gente fortalecer essas parcerias locais, né? Na verdade, é interessante para todo mundo, né? A gente saber a origem do produto, saber que o comércio local está girando, o dinheiro está girando ali na cidade, na localidade. Esse produtor, ele abastece o seu carro no posto, então a gente sabe que a economia local está girando. Então, é algo bom para todo mundo, que fortalece realmente, e acho que esse é um momento de necessidade, né, da gente buscar isso, mas que depois tende a se fortalecer e continuar. Tá ótimo. Encerrando agora, obrigada, Flaviane, obrigado, Carrilho, obrigado, Marcelo, que segue aí na interação aí nas nossas redes sociais.
Você pode continuar fazendo suas perguntas. Se tiver necessidade de conversar assim, cara a cara com o consultor, como estamos fazendo aqui agora, é só ligar no 0800 570 0800, agende o seu horário, é um bate-papo só seu com o consultor, é uma consultoria para tirar todas as suas dúvidas. Nosso site também já tem disponível todos os cursos de ensino à distância online, gratuitos, para que a sua jornada de conhecimento não pare neste momento. A gente agradece a audiência, siga nos acompanhando. O tema de amanhã é economia criativa, para quem é da área de eventos, de música, cultura. Amanhã nós vamos falar para esse público, mas a série de lives Seu Negócio em Tempos de Coronavírus segue na semana que vem. A gente espera vocês. Obrigada, até a próxima.